Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 27. Se você puder, coloque a mão no coração. Ouça. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no fogo e na água, e ele começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Amém. Certa vez, o Senhor Jesus, ele estava em um lugar, ou melhor dizendo, Jesus ia para um lugar e antes que Jesus chegasse àquele lugar, os discípulos foram primeiro e eles estavam ali com uma grande multidão. E aconteceu que um pai, ele levou o seu filho para que o Senhor Jesus pudesse libertá-lo. Aquele menino, ele estava sofrendo com um demônio, um mal, que estava agindo na cabeça dele, a ponto de fazer ele perder a consciência, desmaiar, cair no chão, no fogo, na água, se machucar. Para nós, quando a gente lê esse texto, a gente, trazendo para os dias de hoje, a gente pode se entender como as pessoas que sofrem com ataques epiléticos. Para a ciência, existe um nome científico: ataque epilético, que faz a pessoa perder a consciência, desmaiar, espumar pela boca, ranger os dentes. Só que na vida deste menino era um demônio agindo na cabeça dele, como o próprio Senhor Jesus, ele disse. Aquele pai já não aguentava mais este sofrimento. Certamente aquele pai já havia levado o seu filho para os médicos daquela época, já havia feito tratamentos. Certamente aquele pai, ele já, tudo que ele podia fazer pelo filho, ele havia feito. Só que infelizmente, o sofrimento continuava. O que ele fez? Ele pegou o seu filho e ele foi atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia operar um milagre e libertar, expulsar aquele mal e libertar o seu filho. Então, quando ele levou o seu filho,
Jesus ainda não estava ali, só os discípulos. Só que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus chegou, aquele pai, ele viu Jesus e ele correu desesperado ao encontro dele. E ele disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos pudessem expulsar o mal que está na vida dele, só que os teus discípulos não puderam. Senhor Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós. Senhor, tenha misericórdia. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus disse: traga o menino aqui. E quando levaram aquele menino até Jesus, Jesus rezou por ele, Jesus expulsou aquele demônio, o mal, ele foi expulso, a ponto do menino cair no chão como morto. Só que Jesus o pegou pela mão, o levantou e entregou para o seu pai, completamente curado, liberto. E assim, aquele pai com o seu filho puderam voltar para a sua casa, completamente livres daquele sofrimento. A mesma coisa, o Senhor Jesus, ele continua fazendo na igreja, a mesma coisa. Ele continua curando, ele continua expulsando demônios. Por isso que Jesus, ele disse: esta é uma ordem que ele deu aos discípulos, e esta ordem é para todas as igrejas hoje também. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esta foi a missão, a ordem que Jesus deu aos discípulos, e esta também é a ordem de Jesus para a igreja. Porque muitas vezes o problema que está na vida da pessoa é de ordem sobrenatural. Por isso que remédios não podem fazer nada por ela, tratamentos, advogados, especialistas. Por isso que a pessoa, ela busca ajuda em tantos lugares, mas o sofrimento continua. Porque o problema dela, o sofrimento dela, tem uma origem sobrenatural. São demônios causando o sofrimento. E o único que tem poder para expulsar o mal e libertar é o Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que usar esta arma poderosa de Deus, que é o jejum. Evangelho de Mateus, capítulo 17, e agora versículo 21. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Existem demônios, espíritos, que só são expulsos com oração e jejum. É por isso que nós temos que rezar, orar e jejuar. Jejuar é ficar algumas horas sem comer e sem beber nada, em consagração a Deus. O dia é você que escolhe, o tempo que seja pelo menos até o meio-dia. Se você quiser um pouco mais, ou o dia inteiro, pode também. Aí fica a critério da pessoa. O dia é ela que escolhe, é você que escolhe. E o tempo que seja pelo menos até o meio-dia. Nós precisamos usar esta arma poderosa. Muitas vezes a pessoa, ela reza, mas o mal continua na vida dela, na forma da doença, do vício, das dívidas, da miséria, das brigas no lar, do desemprego. Mas por quê? Porque está faltando ela usar esta arma poderosa, que é o jejum. Como Jesus disse, existem demônios que só são expulsos com oração e jejum. Por isso que nós precisamos jejuar. Por exemplo, você vai escolher amanhã para proclamar um jejum. Padre, eu devo jejuar na intenção do quê? Da graça, do milagre que você precisa. Também você pode jejuar como forma de agradecimento. Por exemplo, você vai jejuar amanhã até o meio-dia,
Hoje à noite, quando for dormir, ou amanhã bem cedinho, faz uma oração. Senhor Jesus, hoje eu vou jejuar até o meio-dia, para que o Senhor me ajude a conseguir um novo emprego, para que o Senhor me cure, me dê saúde, porque eu preciso de saúde. Senhor, eu vou jejuar hoje até o meio-dia, na intenção do meu casamento, para que o Senhor abençoe, e se há algum mal perturbando o meu casamento, que o Senhor afaste para bem longe este mal. Então você faz uma breve oração. Depois, quando der o horário que você determinar do seu jejum, por exemplo, até o meio-dia, quando der meio-dia ou um pouquinho mais, não tem problema, aí você faça uma oração entregando o jejum. Senhor Jesus, eu lhe entrego o jejum que fiz, abençoa-me através deste jejum. Se você precisa tomar remédios controlados, você pode tomar com um pouquinho de água o remédio no horário devido e depois continuar o seu jejum. Quem precisa tomar remédios controlados, então deve fazer assim: tome o remédio no horário determinado, com um pouquinho de água, e depois você continue o seu jejum. Quantos testemunhos que a gente tem recebido de pessoas que têm jejuado e têm alcançado tantas bênçãos. É como Jesus disse aos discípulos. Eles perguntaram para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus ele disse: porque existem demônios que só saem com oração e jejum. Então o jejum é uma arma poderosa.